A equipe econômica do governo prepara um anúncio sobre a tributação de setores que não pagam impostos. Nós tivemos acesso à lista ali dos chamados jabutis tributários do ministro Fernando Haddad. Vamos lá. Elisão fiscal de empresas que prestam serviços no Brasil, mas faturam em sedes instaladas em paraísos offshore. 2. Preço de transferência na exportação do setor da soja para paraísos fiscais. 3. Apostas online. 4. Regimes tributários especiais. 5. A contribuição para empresas que têm benefícios de ICMS. 5. Tributação de fundos exclusivos. 6. Fim do juro sobre capital próprio e taxação de importações de pequeno valor para pessoas físicas. Eu preciso muito... A gente continuou ali todas, Fernanda? Taxação de encomendas, acho que foi a última que faltou, a número 8 dessa medida. Raquel, me ajuda a destrinchar essa lista, né? O que isso significa? Tem impacto possível, provável de quanto? Me ajude. Caio, assim, acho que a gente vai confundir aqui o nosso telespectador se a gente for nessas medidas uma a uma. Acho que é melhor a gente passar um quadro geral. Eu já vi serem discutidas várias dessas medidas. Algumas têm mérito, são distorções, muitas já tentaram mudar e não conseguiram, vão enfrentar forte resistência no Congresso Nacional. Dito isso, tudo isso que está aí, o governo vai dizer, né, que é aumento de taxação de setores que não eram antes tributados, fim de renúncias fiscais, mas na prática é aumento de arrecadação. Então, assim, é neste caminho que vai o arcabouço fiscal. Ele está fazendo um aumento de arrecadação, ele está tentando aumentar a receita porque não quer diminuir a despesa. É esse o balanço, né? Acho que o Galípolo ontem, o Gabriel Galípolo, secretário executivo da Fazenda, estava aqui com a gente, ele foi muito claro, é uma opção política que o governo fez. Ele não está fazendo um ajuste de gastos, ele está relacionando o gasto com a receita, então sim, tem uma regra de gastos. A gente, durante um tempo, o mercado temeu que isso não fosse acontecer no governo do PT, dada a resistência de Gleisi, Mercadante, etc., mas é um ajuste, um arcabouço que corrige pelo lado de aumento de arrecadação. E aí muita gente tem muitas críticas a isso. Todas essas medidas, elas vão nesse sentido. Algumas meritórias, outras mais complicadas e vai ser difícil aprovar no Congresso. Cada uma dessas aí, olha, é uma batalha em si. Interessante. O Daniel pediu a palavra. Caio, um ajuste fiscal, o governo não usa esse termo, ele não usa ajuste, ele fala em arcabouço, uma coisa mais ampla, mas um ajuste fiscal você pode olhar ali medidas sobre gasto e esse pacote, esse novo marco fiscal não olha tanto nessa direção, quer dizer, não prevê corte de gasto, muito pelo contrário. Você pode olhar queda da dívida bruta em relação ao PIB, e o que a gente tem não é uma queda prevista, é uma estabilização. A grande vertente, a grande aposta ali para dar uma sinalização de calma para o mercado é a construção de superávites primários ao longo do tempo, olhando até 2026, né? E o que a gente tem? Qual é a situação atual? Para 2023, e essa projeção foi atualizada no último dia 22 de março, que é quando o governo fez uma reavaliação das suas despesas e receitas, como de praxe, como ocorre bimestralmente, a projeção é de um déficit de 108 bilhões de reais. Isso significa 1% do PIB, mais ou menos. E ontem, na divulgação do arcabouço fiscal, o que se sinalizou ao mercado é que o déficit neste ano não vai ser de 1%, como se falou no dia 22 de março, vai ser de 0,5% do PIB. Então você está prevendo, na verdade, metade do que foi previsto 8, 9 dias atrás. Como atingir esse resultado? Fundamentalmente por meio dessas medidas que você elencou. Eu não sei se elas vão ter potência suficiente, talvez elas, no ato de divulgação, sinalizem isso. Mas me parece que são todas medidas que afetam interesses de grandes empresas, muito organizadas dentro do Congresso
e aí talvez haja uma complicação para fazer com que a proposta inicial acabe saindo do Congresso dessa forma. Tem alguns méritos aí, por exemplo, apostas esportivas. Hoje as pessoas fazem apostas esportivas e essas empresas são todas sediadas fora do Brasil, então elas recolhem imposto fora do país. Isso não tem muita discussão. Agora, quando você mexe em multinacionais offshore, juros sobre capital próprio, isso dá uma confusão, então o governo certamente vai mirar uma arrecadação ali de 50, 70, 80 bilhões, no mínimo, eu acho. Agora, se isso vai sair, me parece muito complicado. Sair do Congresso, né? Sair do Congresso, Sim. Da forma que o governo está prevendo. O Daniel agora foi mais esperto, né? Ele pediu logo a palavra para não ficar por último aí, né? Agora ele Você se vira agora. Cara, mas eu vejo uma certa complexidade aí, porque é um conjunto de matérias tributárias. O governo está discutindo uma reforma tributária, quer dizer, esses ajustes vão caber dentro da reforma tributária, fica uma coisa que parece que o governo não está... será que ele não confia que a reforma tributária vai de fato ser aprovada? Será que não seria melhor definir esse novo modelo tributário antes de você partir para essas outras questões também? Porque você já enfrenta na reforma tributária uma série de setores. O agro está falando, agora a gente já viu ali soja e tal, né? Então a gente já vê o agro reclamando que a reforma tributária vai aumentar a carga tributária para ele. A gente ouve a mesma coisa do serviço também, né? Então, eu acho que colocar esses dois debates ao mesmo tempo, eu acho que gera uma confusão e ainda mais o governo que não tem uma maioria tão solidificada nas duas casas, eu acho que é muito arriscado e é uma incerteza muito grande se isso vai ser aprovado no Congresso Nacional. Outra complexidade, a gente não sabe como é que isso vai ser encaminhado, vai ser via medida provisória, a gente está vendo essa grande discussão em torno do trâmite de medida provisória. Vai ter comissão mista, não vai ter comissão mista, leva direto para o plenário, vai mandar isso como projeto de lei em regime de urgência constitucional ou não vai mandar, matérias tão complexas quanto essa. Lembrando que no segundo semestre o governo fala também de uma reforma do imposto de renda, onde ele quer também aumentar a taxação, instituir, né, a taxação sobre lucros e dividendos, sem necessariamente reduzir a taxação também para as empresas, né, o imposto de renda de pessoa jurídica. Então, uma das críticas que foram mais contundentes a esse arcabouço fiscal foi justamente esse risco do governo de atacar muito mais o problema da arrecadação do que do corte de despesa. Então o governo está aumentando muito essa arrecadação, talvez para eventualmente financiar uma série de medidas que ele está pretendendo anunciar também, que 1º de maio, aumento para o salário mínimo, R$ 1.320, ajuste da tabela do imposto de renda. Quer dizer, quando você dobra esse valor, que foi a promessa do Lula, de 1.900 para ser... Cristiano, eles já deixaram claro, eles estão fazendo essas medidas para financiar essa agenda. Acho que isso não tem muita dúvida. Agora, o que é muito interessante no que você falou é que quando você conversa com os diversos secretários no Ministério da Fazenda, estava em Brasília, Daniel estava comigo, eles discutem o arcabouço fiscal e a reforma tributária dos impostos sobre consumo como coisas absolutamente segregadas. Então, você tem o Bernardo Api trabalhando na reforma tributária sobre os impostos sobre consumo, garantindo que vai ser uma reforma tributária neutra, mas isolando essa reforma de toda essa discussão que está aí no arcabouço fiscal, que são medidas de aumento de arrecadação, que na prática vão aumentar tributo. E certamente os setores vão fazer lobby dizendo isso que você está falando. Escuta, mas você vai me cobrar mais nesse imposto, menos no outro, o meu bolso é um só. Então, assim, essa discussão, ela inevitavelmente, dentro do Congresso, por mais que o governo se esforce para apartar, ela vai se misturar. Eu entendi essas medidas de hoje quase como um desdobramento do anúncio do arcabouço. Elas quase intrínsecas, né? Não quase um anexo. Sim, né? sim. Claro. Poderia ter sido feito junto ontem de manhã, né? Inclusive, a meu ver, né? Quando ele citou... Acho, Caio, que só não foram para não ofuscar, de certa forma, o arcabouço fiscal, porque você traria... É um modelo bastante complicado de entender. Ontem a entrevista coletiva no Ministério da Fazenda durou quase 4 horas.
Então imagina você acrescentar isso também, esse cardápio de medidas. Eu acho que é de propósito. Imagina se tivesse que discutir junto juros sobre capital próprio e tributação de multinacionais offshore, né, Daniel? Bom, gente...